Bom, gente, vamos continuar aqui então esse bate-papo sobre a obra de Fyodor Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu estava aqui na parte em que o Razumhin iria criticar os progressistas pelo que disseram numa festa na página em 206. Então eu já não estarei mais bêbado. E o que foi que me deixou tão ébrio? Porque eles me envolveram em discussões, esses malvados. Eu tinha jurado nunca discutir, mas eles saem com cada disparate. Quase cheguei às vias de fato. Deixei meu tio presidir a festa. Poderiam não acreditar, mas eles insistem na completa ausência do individualismo e é justamente disso que eles gostam. Uma pessoa não ser ela própria, parecer-se menos possível consigo mesma. É isso que eles consideram o auge do progresso. Se as bobagens deles ficassem restritas a eles próprios, mas como vão as coisas? E aí a Pulcherima, né? Escute, interrompeu timidamente a Pulcherima Alexandrovna, mãe do Raskolnikov. Mas só conseguiu jogar mais combustível na fogueira. O que estão pensando? Exclamou Razumhin, com voz ainda mais alta. Julgam que os ataco porque estão falando bobagens? Não, até gosto que fiquem falando besteiras. É o único privilégio do homem sobre toda a criação. Através do erro se chega à verdade. Eu sou homem porque erro. Nunca alcança qualquer verdade sem cometer 14 erros, e provavelmente até 114. Não deixa de ser uma bela coisa também de algum modo, mas nem sequer podemos cometer erros por nossa própria conta. Fale bobagem, mas fale sua própria bobagem. Eu vou lhe dar um beijo. É melhor errar a seu próprio modo do que acertar a maneira dos outros. No primeiro caso, você é um homem, e no segundo, nada mais que um pássaro. Então veja, exatamente, muito bem colocado aqui o Razumhin, a crítica que ele faz ao socialismo corrente, à sua época, nas rodas, nos círculos de intelectualidade, né? Que você tem o direito de falar bobagens, mas fale a sua bobagem. Quando a sua bobagem defende que os outros não podem errar, não podem cometer bobagem, se essa é a sua bobagem, então você é uma pessoa autoritária. Então o que ele defende é que os outros não possam cometer erros, né? Não sejam livres para possivelmente cometer erros. Aquilo que ele considera erros, porque também até isso é questionável, né? Então essa visão autoritária é o que o Razumhin está criticando aqui, né? Pois a perda da completa individualidade das pessoas. Não se pode tomar decisões individuais. Todas as decisões são coletivas e pautadas por um critério que vai permitir que, em última análise, uma única figura política tome a decisão em nome de todos, né? Essa é a crítica muito bem construída. Vejam quão lúcido é o Dostoiévski em construir esse tipo de diálogo dentro da sua obra. Ele que era um progressista engajado contra o czarismo, né? Que interessante, né? A lucidez do autor. E logo em seguida ele põe aqui, vamos botar aqui, um salto para a condição superior efetivada pelo crime impele o protagonista à solidão e a se tornar incomunicável e incompreendido. Vamos ver isso na página 233. Então tá aqui na página 233 a forma como o Raskolnikov, uma vez que cometeu o crime, né, foi impelido a se sentir numa situação, numa condição superior e disso lhe coube a solidão, né? E a solidão tornou ele incomunicável e incompreendido. 233. Teremos de falar de tudo livremente. Depois de proferir essas palavras, subitamente se tornou confuso e empalideceu. Novamente aquela terrível sensação que tinha experimentado ultimamente lhe invadiu a alma com um frio mortal. Novamente ficou claro e perceptível, de repente, que ele havia contado uma horrível mentira, que não conseguiria mais falar francamente de tudo, que não conseguiria mais falar de qualquer coisa com ninguém. Veja, essa aqui é uma conversa do Raskolnikov numa mesa, né, com a sua própria família, né, com a mãe e com a irmã. E ele foi colocado numa circunstância em que foi forçado a falar uma mentira, porque a verdade é dura demais. A verdade era de que ele havia cometido um crime gratuito.
E a partir do momento em que ele cometeu esse crime gratuito, saltou à consciência dele a percepção de que esse crime que lhe faria dele superior como o Napoleão Bonaparte, cobraria dele um preço, e esse preço seria a incomunicabilidade com as demais pessoas, a incompreensão absoluta com as demais pessoas. Ele não poderia mais se comunicar francamente com ninguém, né? E isso era algo que, por mais premeditado que houvesse sido o crime, era algo que ele não havia pensado. É algo que ele só pôde descobrir na prática, fazendo, né? Na prática, colocando na prática a teoria dele. E veja, o Raskolnikov é talvez a única figura do livro que procurou colocar na prática a sua doutrina, né? Todas as demais pessoas falam, mas não fazem aquilo que falam. O Raskolnikov colocou na prática. Ele foi um homem prático, como o amigo dele tanto criticava que falta, né, na sociedade, né? Ele foi o homem prático que colocou na prática aquilo que defendia. E aí a consequência qual é? É ele descobrir coisas sobre aquilo que ele defendia. Descobrir que muito do que ele defendia poderia ocasionar problemas. Então isso é uma crítica a todos nós, que temos tendência a defender ideias, mas que não, na hora prática não colocamos para saber se essas ideias são realmente aplicáveis. E muitas das vezes a prática é que nos mostra, nos revela os equívocos das nossas ideias. Ficar só defendendo ideias sem colocar na prática nos leva a intolerâncias gratuitas, a erros, equívocos, a delírios, né? A chamadas ideologias. Então, é muito fácil você defender uma ideia, difícil é você colocá-la na prática. O Raskolnikov teve peito e coragem para colocar na prática a ideia que defendia e se assustou de ver que na prática a coisa era bem diferente do que ele pensava na teoria. E uma delas é a consequência de não poder mais conversar francamente com ninguém, inclusive com sua mãe e com sua irmã. Veja que preço ele não havia pensado que poderia pagar, né? Vamos ver agora, Dunia e Rodia brigaram por causa do casamento, né? E aqui vem uma influência do Nelson Rodrigues pela capacidade de corar, de ficar ruborizado, né? As oscilações de humor e o engajamento numa festa seguida da resignação absoluta e desistência de qualquer pretensão. Vamos ver isso aqui na página 237. Está claro que você se vende por dinheiro e de qualquer maneira está se portando com total baixeza. Pelo menos fico satisfeito ao ver que ainda pode corar por causa disso, né? Veja, né? Pelo menos fico satisfeito com o Nelson Rodrigues, é alguém que falava que não confia em quem perdeu essa capacidade de ruborizar, né? Tá aqui. Da onde o Nelson Rodrigues tirou, né? O Nelson Rodrigues é alguém muito influenciado pelo Dostoiévski, né? E logo em seguida a Dunia respondeu: não é verdade, não estou mentindo, né? Uma briga aqui do Raskolnikov com a irmã, né? Justamente por essa questão do casamento de conveniência, né? Então ela fala: não é verdade, não estou mentindo. E lá adiante ela fala: se causo a ruína de alguém, é unicamente a minha que provoco. Não estou cometendo um assassinato, né? Olha que coisa, né? Ela fala logo isso. Não estou cometendo um assassinato. Mal sabe ela que o irmão cometeu um assassinato, né? Então, não estou cometendo um assassinato. Só estou me prostituindo oficial. Aliás, diga-se de passagem, se prostituindo como muitas pessoas que se dizem de família fazem na nossa sociedade atual, né? Casamentos por conveniência, casamentos porque tem um bom emprego, porque o marido tem um bom emprego, enfim. Critérios que são bastante questionáveis para se definir amor, entre aspas, né? Usados cotidianamente na nossa sociedade. O Dostoiévski é alguém que vai estar revelando isso nu e cruamente ao papel, sim, de um filósofo. Eu considero o Dostoiévski um filósofo. Tá aqui. E logo em seguida ele coloca: Deus do céu, você o fez desmaiar, né? Exclamou Pulcherryman. É estranho dizer ele vagarosamente, como se impressionado com uma nova ideia. Porque estou fazendo esse estardalhaço? Para que tudo isso? Case-se com quem quiser. Veja, então aqui é aquilo que eu falei, né? Do Raskolnikov. Ele oscila o humor dele. Ora, ele fica ultrajado de ver a maneira como a irmã também se vende, entra nesse espírito da época de ver apenas um interesse próprio sem ter valores morais que lhes transcende, né? Tá ali se vendendo por dinheiro num casamento de conveniência. E logo depois ele pensa assim: pô, mas por que eu tô tão trajado? Por que eu tô fazendo esse estardalhaço todo? Dane-se você.
Não tô ligando a mínimo pro que você faz com o seu corpo, com a sua vida, né? O que eu tô fazendo, né, brigando por sua causa? É um dilema, um conflito que todos nós passamos, porque normalmente a gente fica irritado de ver a maneira estúpida com que o outro defende as ideias, ou as próprias ideias em si como são falsas, né? E logo depois você diz, peraí, mas por que eu tô brigando com você, cara? Faz o que você quiser, dane-se você. Não sei nem por que eu... Né? E esse conflito dele advém também da perda de sentido existencial. Né? Ele perde o sentido existencial ao ponto de dizer, porra, eu não sei nem por que eu tô brigando por essas questões, essas intrigas menores, se a vida mesma não tem sentido. Né? Vai um pouco nesse ponto aqui. E Dunya e Ródia brigam por causa do casamento. Sim, já falei, né? A pressão de resistir ao impulso de terminar a caçada e a paranoia de ser descoberto. Né? A briga dele com... os diálogos dele incríveis com o investigador. Né? A adrenalina excita, mas também aflige. Raskolnikov começa a desejar que a angústia da investigação termine logo, ao mesmo tempo que não resiste aos desafios postos à sua frente pelo esperto investigador. Então, vamos ver aqui na página 259 e 260. A pressão gira em torno do ideal socialista, né? Um detalhe aqui. 259 e 260. O pior é que eles procuram disfarçar e não fazem cerimônia. E como é que você não me conhecia? Foi falar de mim com Nikodin Formit? Pelo visto, não se importam em esconder que estão me seguindo como uma alcateia de lobos. Simplesmente cospem em mim. Ele tremia de raiva. Venham, batam em mim abertamente, não brinquem comigo como gato e rato. Né? O Raskolnikov já irritado com o caminho rumo que as investigações estavam tomando. Né? E aí ele fala... Mas se isso tudo não passa de ilusão minha, se eu estiver enganado e por causa da inexperiência me zangasse e não conseguisse desempenhar meu ignóbil papel, né? Pode ser que tudo isso não seja intencional. Todas as frases dele são usuais, mas nelas subsiste qualquer coisa. Tudo isso pode ser dito, mas há qualquer coisa. Porque ele disse asperamente com ela? Por que é que Zametov acrescentou que eu falava com malícia? Por que falam nesse tom? Sim, o tom. Razumihin está sentado aqui. Por que não vê nada? Esse inocente cabeçudo nunca vê nada, febril de novo. Porfírio piscou para mim há pouco? Claro que é bobagem. Para que iria piscar? Será que eles estão tentando estraçalhar meus nervos ou estão só importunando? Então veja, de fato, começam a haver diálogos cruzados que parecem, subentende-se, poderia-se entender que as pessoas à mesa sabiam que o Raskolnikov havia cometido o crime. Isso na cabeça de uma pessoa que já está fragilizada pela febre, pela doença, e por todos os conflitos existenciais interiores, e pela vontade de abreviar logo aquela caçada, né? Cria-se uma paranoia. Ele começa a achar que as pessoas estão realmente... Qualquer coisa, as pessoas estão insinuando. Mas se elas sabem que ele matou, por que não prende ele logo, né? Acabar logo com isso. Ele começa a desejar que aquilo acabe, aquela tortura acabe, né? Algo que ele não esperava que fosse acontecer quando estava a ideia dele em tese, né? De se tornar um homem superior, ser capaz de matar. E logo depois ele põe: imagine só, Ródia, o que chegamos a discutir ontem. Se o crime existe ou não. Falamos disso até não poder mais. Veja, a conversa gira em torno de crime logo com o homem que assassinou. Mas não era por... Quem lê o livro entende que não era por intenção de acusar, de constranger o Raskolnikov que havia efetivamente cometido o crime. Esses personagens desconheciam. O único que ainda tinha realmente a intenção maliciosa de de colher jogar verde para colher maduro em cima do Raskolnikov era o investigador. Mas o Ródia, né, o Raskolnikov, foi ficando paranoico com todos os personagens, inclusive com os amigos, com as irmãs. Ele começou a achar que todo mundo, qualquer coisa que alguém falasse, por mais que fosse um devaneio filosófico como esse, né, se existe o crime ou não, era direcionado a ele. Ele, na hora que ele comete o crime, ele acha que é direcionado a ele. E aí ele fica irritado, né? Ele responde: que há nisso de estranho? É uma questão social cotidiana, explicou Raskolnikov, com ar indiferente. E lá embaixo fala: tudo começou com a doutrina socialista. Já sabe a doutrina deles: o crime é um protesto contra a anormalidade da organização social e nada mais, nada mais.
outras causas não são admitidas. Então veja, aqui mais uma vez, né, na boca de um personagem, né, o Razumihin, uma crítica forte ao movimento socialista. Né? Então pode-se entender o Dostoiévski, alguém que defendia um progressismo no sentido de romper politicamente com a monarquia estabelecida, pois já era uma monarquia contaminada pelo iluminismo, sem dúvida, pela exorbitância de poder advinda do rompimento dessa ligação entre igreja e nobreza. Mas ele era bastante crítico e cético em relação à doutrina socialista. Veja, ele botou aqui também a liberal no que diz respeito à forma vazia, né, de defesa vazia dessas doutrinas. Né? E aqui com relação propriamente à doutrina socialista, nesse trecho ele fala, tudo começou, já se sabe a doutrina deles, o crime, só que aqui é uma crítica de doutrina, é pior do que você falar vaziamente, defender de forma vazia uma doutrina, é a própria doutrina já vinha contaminada, eivada de vício desde a raiz. Tá aqui, já sabe a doutrina deles, o crime é um protesto contra a anormalidade da organização social e nada mais, outras causas não são admitidas. Então você defende o assassinato doutrinariamente. Né? O socialismo é alguém que entende isso, inclusive como uma luta de classes, uma defesa, né? Um protesto, sequestro, a guerrilha armada, são entendidos como mecanismos de defesa admitidos dentro da doutrina socialista. E bem colocado aqui pelo Dostoiévski. Mas eu não estou errado, vou lhe mostrar os conflitos dele. Para eles, tudo é influência do ambiente e nada mais. É a frase favorita deles. Disso se deduz que, se a sociedade estiver normalmente organizada, todos os crimes deixariam de ocorrer de uma vez, visto que não haveria contra o que protestar e todos os homens seriam necessariamente corretos. A natureza humana não é levada em conta, é excluída, não existe. Mas acreditam que um sistema social que surgiu de um cérebro matemático vai estruturar toda a humanidade de uma vez e se tornará justa e inocente mais depressa do que qualquer processo vivo. É por isso também que não gostam do processo vital da própria vida. Não querem uma alma viva. A alma viva requer vida. A alma não obedece às leis da mecânica. A alma é objeto de suspeição. A alma é retrógrada. Mas o que eles querem cheira à morte. Pode ser feita de borracha. Pelo menos não é viva, não tem vontade. É servil e não vai se revoltar. Rezam tudo a simples questão do conforto. Então veja, exatamente aqui essa visão de tábua rasa da natureza humana, né, que começa com filósofos iluministas, desde o John Locke perpassando por Rousseau, né, e sim, essa ideia de que tudo que interessa é o conforto, é o bem-estar material, né, mais nada, só o que interessa é o bem-estar material e pouco interessa os meios de se conseguir esse bem-estar material. Né, os fins justificam os meios. Se os meios são revolucionários por meio de crimes, é consentido, contanto que se resulte em bem-estar material. Além do que, ele mostra que essa doutrina ela vai contra tudo que é vivo, né, tudo que é orgânico. É uma doutrina que acredita que, uma vez que você institua um sistema que produza esse bem-estar, naturalmente não haverá mais crime, pois não se respeita a natureza humana, não se acredita que ela possa ter maldade dentro dela e bondade dentro dela naturalmente. Não, tudo é circunstância do meio. Se você melhora o meio, as pessoas deixam de ser assassinas, deixam de cometer crimes, deixam de cometer erros. Então basta melhorar o meio social que a humanidade estará resolvida. Né? Essa é a visão rasa e que despreza a alma, pois é como se as pessoas não tivessem alma, e de fato a doutrina não crê em alma, crê que a religião é o ópio do povo. Né? Então tudo faz sentido, tudo se fecha, e aqui a crítica do Dostoiévski em relação a essa visão rasteira e doutrinal socialista. Aqui vamos continuar, né? A grande tese que inspirou filmes, né? Do festim diabólico e filosofias como a do super-homem de Nietzsche. Finalmente vou apresentar a grande tese do livro, na página 262. Né? Vai defender a tese o próprio Raskolnikov. Vai defender essa tese. E é muito interessante, né? Como é bem posto isso aqui, bem construído. Me trazem à memória um artigo seu que na época me interessou sobre o crime. Né?
um dos personagens fala pro Raskolnikov, né, que ele tinha, enquanto cursava a faculdade, tinha feito uma tese a respeito do crime. E aí me interessa, eu gostaria de saber sobre essa tese, né? E aí ele continua. Eu analisava... Deixa eu beber aqui uma coisa. Tá faltando voz. Então, botou aqui. Eu analisava, se me lembro, o estado psicológico de um criminoso antes e depois do crime. Sim, e você sustentava que a perpetração de um crime é sempre acompanhada por um estado doentio. Muito original, mas não foi essa parte do artigo que me interessou tanto assim. Mas uma ideia no final, que lamento dizer, você meramente a sugeriu, sem desenvolvê-la mais claramente. Se bem recordo, há uma sugestão de que existem certas pessoas que podem, isto é, não se trata precisamente de serem capazes, mas têm um direito inalienável de cometer atos desonestos e crimes, que a lei não é feita ou não existe para eles. Essa é o cerne da doutrina, né? O que quer dizer com isso? Direito ao crime? Mas não será por causa da influência do ambiente? Perguntou Razumihin, um tanto alarmado, né? Tentando citar aqui a doutrina socialista. Não exatamente por causa dele, respondeu Porfírio em seu artigo. Os homens são divididos em ordinários e extraordinários. Sim, talvez não tenha uma relação, essa visão aqui não tem uma relação com a doutrina socialista. Ela tem a ver nem com o determinismo biológico ou de ambiente, né? Tem a ver com essa questão dos homens serem divididos em ordinários e extraordinários, né? Já desde sua alma, né? Alguns seres humanos podem, né? Outros não. Os homens são divididos em ordinários e extraordinários. Os homens comuns ou ordinários devem viver na obediência e não têm direito de transgredir a lei, exatamente porque são ordinários. Mas os extraordinários têm direito de cometer qualquer crime, de transgredir a lei de todas as maneiras, exatamente porque são extraordinários. E aí ele lá na frente continua. A única diferença reside no fato de que não afirmo que os homens extraordinários estejam sempre inclinados a cometer atos desonestos, como o senhor sentencia. Com efeito, chego a duvidar que semelhante argumento pudesse ser publicado. Eu me limitava simplesmente a insinuar que um homem extraordinário tem o direito, não um direito oficial, mas um direito íntimo de decidir, na própria consciência, a saltar certos obstáculos, e unicamente nos casos em que é fundamental para a execução prática da ideia dele, às vezes, talvez, em benefício de toda a humanidade. Veja, então há até um argumento para essa extraordinariedade defendida, né, por essa tese. Né? Sustento que, se as descobertas de Kepler e de Newton não pudessem ser tornadas conhecidas de outra maneira senão mediante o sacrifício da vida de uma dezena ou de uma centena de mais homens, Newton teria tido o direito, teria tido, na verdade, até o dever de eliminar esses 10 ou esses 100 homens para que suas descobertas chegassem ao conhecimento de toda a humanidade. Mas disso não se segue que Newton tivesse o direito de matar pessoas à torto e à direito, de roubar todos os dias no mercado. Aí põe assim: bem, legisladores, líderes de homens como Licurgo, Solon, Maomé, Napoleão e assim por diante, eram todos criminosos sem exceção, pelo simples fato de que, a promulgar uma nova lei, transgrediam a antiga, promulgada por seus antepassados e tida como sagrada pelo povo, e eles não teriam se detido pelo derramamento de sangue, se esse derramamento de sangue, muitas vezes de pessoas inocentes que lutavam bravamente em defesa da antiga lei, pudesse ser útil à causa deles. Não deixa de ser notável também que a maioria desses benfeitores e líderes da humanidade fossem culpados de terríveis carnificinas. Em resumo, sustento que todos os grandes homens, ou mesmo aqueles um pouco acima do comum, isto é, capazes de transgredir algo de novo, deveriam ser, por natureza, criminosos em maior ou menor grau. Então vejam, ele associa justamente a ideia dos grandes homens da humanidade que movem o mundo terem o direito ao crime, né? E o crime não ser mais definido como tal, pois advieram de grandes homens que fizeram as mudanças no mundo. E que aquela ideia de que deixa que a humanidade, a posteridade me julgue, né? Um tanto quanto muito, poderia-se dizer, perigosa essa ideia, que inclusive é certamente a ideia de todo ditador totalitário, é essa, né? Deixe que a posteridade me julgue. Vão matar muitas pessoas e deixe que
a posteridade me julgue. Se eu estiver matando por motivo de classe social, né, deixe que a posteridade me julgue, pois eu acabei com a luta de classes. Se eu estiver matando por uma questão de etnia, deixe que a posteridade me julgue, pois eu fiz com que a etnia se tornasse a mais forte. Né? E por aí vai, você usa vários argumentos de fins justificam os meios, e isso só serve para legitimar a morte, o banho de sangue, né? Bem sabemos. Eu só acredito em minha ideia fundamental, ou seja, que os homens são, em geral, divididos por uma lei da natureza em duas categorias: inferior ou comum, isto é, por assim dizer, material, que serve unicamente para reproduzir a espécie, e a dos homens que possuem o dom, o talento, para proferir uma nova palavra. A primeira categoria, falando em termos gerais, é formada por indivíduos conservadores por natureza, obedientes à lei. Eles vivem sob controle e gostam de ser controlados. A meu ver, é dever deles obedecer, por essa é a vocação deles, e não há nada de humilhante nisso para eles. A segunda categoria é composta por aqueles que transgridem a lei. Eles são destruidores ou dispostos a destruir, de acordo com as próprias capacidades. Os crimes desses homens são naturalmente relativos e variados. Em sua maior parte procuram, de diversos modos, a destruição do presente em nome de algo melhor. Mas se um desses homens for forçado para o bem de sua ideia a pisar sobre cadáveres ou caminhar sobre sangue, ele pode, sustento, encontrar em seu íntimo, em sua consciência. As massas dificilmente reconhecem esse direito. Elas até os castigos manda enforcar, mais ou menos desse modo cumprem com total justiça sua vocação conservadora. As mesmas massas, porém, na geração seguinte, colocam esses criminosos num pedestal e os veneram mais ou menos. A primeira categoria representa sempre o homem do presente, a segunda o homem do futuro. A primeira preserva o mundo e os povos. Preserva o mundo e o povoa. A segunda move o mundo e conduz ao seu objetivo. Cada uma tem igual direito de existir, com efeito, para mim, todos têm o mesmo direito. E vive la guerre éterne, ou seja, vive a guerra eterna. Né? Então essa é a visão, de que o mundo se move através desses homens extraordinários que não se sujeitam às regras e às leis. Né? E que a esses homens cabe, inclusive, os crimes, pois a posteridade os anistiará a partir do momento em que os efeitos daquilo que esses homens produziram já se consumou na sociedade e as novas pessoas se acostumaram, os ditos conservadores já se acostumaram com o progresso uma vez estabelecido. Né? E é claro que esse tipo de visão abre margem para toda espécie de conflito e totalitarismo no mundo. Né? Praticamente é a exortação para que todos tentem ser extraordinários e desobedecerem, buscarem impingir sobre o mundo a sua visão. Né? Cada um, como dizia bem Frederic Bastiat, né? Não pense que eu não tenha a capacidade de criar o meu próprio... Ele usou uma palavra... ter os meus devaneios, né? A respeito de como o mundo deve ser. Né? Eu também sou capaz de produzir a minha quimera, né? Bom, e aqui ele continua. Nem sempre eles são executados, alguns pelo contrário. Triunfam em vida? Oh sim, alguns atingem seus objetivos nesta vida. Começam por executar outras pessoas, se for necessário. Na verdade, na maioria das vezes, é o que fazem. É impressionante, né? Se houver confusão, um membro de uma categoria pode imaginar pertencer a outra e começa a eliminar obstáculos, né? Aqui uma pergunta do investigador ao Raskolnikov. Essa sua tese é muito interessante, mas e se houver uma confusão e um membro de uma categoria, ou seja, um homem comum, achar que pertence a outra, ou seja, que é extraordinário, e resolver começar a eliminar obstáculos, entre aspas, né? Ou seja, começar a matar as pessoas sem que ele seja extraordinário, sem que ele tenha esse direito íntimo, né, vamos dizer assim, que é exatamente aquilo que se refere ao que é o Raskolnikov, né? É a pergunta do investigador para o Raskolnikov. E aí o Raskolnikov, isso acontece com muita frequência, esta observação é mais pertinente que a outra. Obrigado. E aí vem, não há de quê, mas tenha presente que o erro pode surgir somente na primeira categoria, isto é, entre as pessoas comuns, com as de desígnio talvez impropriamente. Apesar de sua predisposição à obediência, muitos desses homens, por um capricho da natureza, às vezes presente até numa vaca, gostam de se imaginar serem avançados, destruidores, e se incluem entre
os do novo movimento, e isso com toda sinceridade. Entre mentes, os homens realmente novos não são observados por eles e até os desprezam como reacionários de tendências retrógradas. Mas não acredito que haja verdadeiro perigo nisso, e não há por que se inquietar, pois eles nunca vão longe, sem dúvida. Poderiam ser punidos às vezes por sua presunção e recordá-los do devido lugar que ocupam. Mas não mais que isso, na realidade, nem isso é necessário, pois eles se castigam a si próprios. É uma lei da natureza. Então veja, a visão que o Raskolnikov coloca aqui é de que, se por um acaso houver uma transgressão por parte de um homem comum, ou seja, um homem a quem não caberia essa possibilidade de cometer crimes impunemente, se ele cometesse um crime, a própria consciência iria pesar de tal forma que ele estaria, por natureza, castigado, né? E ele acabaria se entregando. Ele acaba prevendo o que acontece com ele mesmo, né? O próprio Raskolnikov acaba, nessa sua elucubração filosófica, ele acaba prevendo o que vai acontecer com ele mesmo. E aí, por fim, sustenta, dá o argumento final que é, digamos, o espírito da época, né? É uma lei da natureza, né? Essa afirmação que é a natureza quem determina isso. Então, a sustentação filosófica final de que se o homem comum fizer besteira, a própria natureza vai se encarregar de resolver o problema, né? Pois ele não era um homem extraordinário. E lá na frente vai haver um outro comentário, né? Bem, irmão, se você é realmente sério, claro que tem razão ao dizer que nada disso é novo, que é parecido com o que já lemos ou ouvimos milhares de vezes, mas o que é realmente original em tudo isso e exclusivamente seu, né? Aqui acho que é o Razumi Rin falando horrorizado para o Raskolnikov sobre a sua tese, né? Então, o que realmente é novo e que é exclusivamente seu e que me deixa horrorizado é que você sanciona o derramamento de sangue em nome da consciência. E desculpe-me dizê-lo com tal fanatismo. E assinalo é o ponto central do seu artigo, mas essa sanção do derramamento de sangue conscientemente é, ao meu ver, mais terrível do que a sanção oficial e legal de derramar sangue. E lá embaixo, né, acho que é o Porfírio, né, que fala. Veja bem, você removeu minha ansiedade com relação à possibilidade de as duas categorias se confundirem, mas há várias possibilidades práticas que me deixam inquieto. E se um dia um jovem imagina que é um Licurgo ou um Maomé, futuro naturalmente, e comece a eliminar todos os obstáculos, né? Volta aquela pergunta, né? E aí ele fala... especialmente os vaidosos e os tolos são presa fácil e caem nessa rede, de modo particular os jovens. A sociedade está muito bem protegida por meio de prisões, deportações, investigações criminais, colônias penais. Mas quanto à consciência dele? Por que se preocupa com isso? Simplesmente por humanidade. Se ele tiver uma consciência, vai sofrer por seu erro. Essa vai ser a punição dele, além da prisão. Então veja, é exatamente isso, né? O homem comum tem consciência e o homem extraordinário não tem, e a esse pode ser permitido cometer crimes. Então basta que ele tenha consciência que se ele tiver cometido um crime, ele já vai estar pagando, né? Mas os verdadeiros gênios, perguntou Razumi Rin, franzindo a testa, aqueles que têm o direito de matar, não deverão sofrer nada pelo sangue que derramaram? Por que usou a palavra deverão? Não é uma questão de permissão ou de proibição. Eles vão sofrer se sentirem compaixão pela vítima. A dor e o sofrimento são sempre inevitáveis para uma grande inteligência e para um coração sensível. Os homens realmente grandes devem, acredito, sofrer imensa tristeza nesse mundo. Aí lá no final, né? Então veja, ele acredita que esses homens extraordinários também sofrem, só que eles estão acostumados a superar esse sofrimento de ter que matar os outros, né? É interessante. Bom, veja só, na verdade não sei como expô-lo de modo apropriado. Trata-se de uma ideia jocosa psicológica. Eu acho que... tô quase acabando. Quando o senhor estava escrevendo seu artigo, com certeza não poderia evitar. Imagine-se a si mesmo, ainda que um pouquinho, um desses homens extraordinários proferindo uma nova palavra no sentido. Isso não é mesmo? Veja, então o investigador já começa a colocar sobre a tese do Raskolnikov a ideia de que o próprio Raskolnikov estivesse querendo torná-la prática,
né? Sugere isso. Ó. Olha como é que a conversa vai ganhando uma direção perigosa, né? E o Raskolnikov responde: é inteiramente possível. Mas se assim for, o senhor se julgaria no direito, em caso de dificuldades mundiais, injustiças, ou para prestar um serviço à humanidade, a eliminar obstáculos, por exemplo, de roubar e matar? Né? Veja, o caminho que a conversa vai trilhando. E aí o Raskolnikov: se eu o fizesse, certamente não haveria de lhe contar. Né? Lá adiante, né? Permita-me observar que eu não me considero um Maomé, um Napoleão, nem qualquer personagem desse tipo, e não sendo um deles, não posso lhe dizer como eu haveria de agir. Vamos lá, não pensamos todos nós agora na Rússia que somos um Napoleão? Falou Petro Petrovitch, que estava ali no meio da conversa. Era uma conversa de bar, né? Não era uma conversa na delegacia ainda. Né? Talvez tenha sido algum futuro Napoleão que na semana passada matou Aliona Ivanovna, interveio inesperadamente Zametov de seu canto. Então veja, já sacaram a morte no meio da conversa do Raskolnikov sobre a teoria que ele tinha na política ideológica. Então veja o quanto a conversa vai tomando um caminho perigoso na direção da investigação e ele vai se excitando em se sentir, no primeiro momento ele vai ficando excitado em se sentir coagido, em se sentir perseguido. Depois é que ele vai cansando daquilo e começando a criar uma paranoia, né, em relação a tudo que era dito ao redor dele. Agora, o motivo pelo qual a negação da vida eterna, do eterno retorno e da reencarnação pode criar um mal no mundo. Vamos para a página 277. Qual é o motivo, né? Também um ponto muito interessante na obra, apresentado por Dostoiévski. Olha só. Tá aqui. Não, esses homens não são feitos desse jeito. O verdadeiro dominador, a quem tudo é permitido, bombardeia Toulon, massacra Paris, esquece um exército no Egito, aniquila 500 mil de soldados no ataque a Moscou e livra-se de dificuldades com uma galhofa em Vilna. E estátuas lhes são erigidas depois de sua morte, e assim tudo é permitido. Não, esses homens, ao que parece, não são de carne, mas de bronze. A velha mulher não faz sentido nenhum, pensou ele, acalorada incoerentemente. A velha é um erro talvez, mas não é o que importa. A velha não passava de uma doença. E estava com pressa para ultrapassar. Não matei um ser humano, mas um princípio. Por que é que esse tolo de Razumihin estava insultando os socialistas? São pessoas laboriosas, são comerciantes, visam a felicidade de todos. Não, a vida me é dada só uma vez e nunca mais vou ter outra. Não quero esperar pela felicidade de todos. Né? Veja aqui exatamente o que eu falei. Né? A partir do momento que... E eu repito, né? Eu não sou religioso, não sou cristão, mas veja o perigo que foi para a sociedade esse rompimento com a tradição cristã naquele momento. Olha o pensamento do Raskolnikov. Não, a vida me é dada só uma vez e nunca vou ter outra. Não quero esperar pela felicidade de todos. Veja, se eu não quero esperar pela felicidade de todos, tudo é permitido, né? Basicamente, tudo que me trouxer felicidade e que se dane os outros. Né? Se eu tiver que matar, roubar, cometer um crime, tudo bem. Eu simplesmente não poderia passar por minha mãe morrendo de fome e guardar meu rublo no bolso à espera da felicidade de todos. Eu vivo só uma vez, eu também quero. Né? Então, aqui é a argumentação do problema desse rompimento. Se você pensa que o que você tem é um tempo definido, cronometrado, para algumas pessoas, não digo para todas, tá? Porque muitas pessoas podem ter esse entendimento, dizer, olha, eu vivo só uma vez, eu tenho um tempo, e nem por isso vou sair matando, roubando, estuprando e vivendo loucamente em nome do bem-estar material. Né? Nem todas as pessoas, é importante que se pontue isso aqui. Claro que o Dostoiévski tem essa consciência de que nem todas as pessoas, mas uma parcela considerável das pessoas precisam de algum freio, né? De algum freio. Justamente pela dificuldade de se criar empatia, né? Por essa dificuldade. Então, se não há, digamos, um refreamento por meio de se colocar no lugar do outro, tem que haver algum refreamento por outro método. E a sociedade estava acostumada a ter esse refreamento por meio de uma doutrina cristã. Uma vez rompida essa doutrina cristã, ficamos a depender única e exclusivamente da evolução da alma de
ter essa capacidade de empatia. E as almas que não tinham essa empatia estavam à deriva, dispostas a qualquer coisa, contanto que satisfizesse o seu bem-estar material dentro do seu curto período de vida, né? Já que não há necessidade de esperar a felicidade do todo. Esse é um problema de ordem moral, né? Necessário, bem trabalhado pelo Dostoiévski nessa obra. Agora Dostoiévski descreve o idiota contemporâneo, na página 364. Vamos ver aqui como Dostoiévski descreve o idiota contemporâneo. Todas as doutrinas, as ideias, os sistemas com as quais Andrei Semyonovich o importunava não tinham qualquer interesse para ele. Na realidade, Andrei Semyonovich era um tanto estúpido, aderiu à causa do progresso e à da nova geração com entusiasmo. Era um dos membros da numerosa e variada legião de medíocres, de fracassados, de presunçosos, de patetas mal instruídos que aderem às ideias que estão na moda só para vulgarizá-las e que desacreditam todas as causas que defendem, embora o façam de modo sincero. Então, veja, aqui ele descreve exatamente isso, né? O Andrei Semyonovich, que é o Lebezianov, que é o socialista, né, do livro. Logo em seguida ele fala que Andrei Semyonovich perceber que Petro Petrovich o enganava, tinha tentado dispor o sistema de Fourier e o de Darwin. Então a ideia básica, né, do homem idiota, né, que ignora, né, o homem que ignora o conhecimento, do idios, né, é a ideia de você abraçar todas as causas que são próprias da sua época, né? Ou seja, você está basicamente, você abraça de modo sincero essas ideias que são na sua época. Algumas pessoas não têm nem consciência de que o que abraçam são ideias de sua época, não, ao invés de ideias universais, né? E uma vez abraçadas essas ideias de sua época, ainda para piorar, a vulgarizam, né? Ou os defende da boca para fora. Não tenta nem sequer colocar na ordem prática para ver se realmente é possível se levar adiante. E para finalizar por hoje, vamos ver aqui como Raskolnikov justificou o crime, né, na página 414 e 415. 414 e 415. Como Raskolnikov justificou o crime. Se tivesse de esperar para que todos se tornassem mais sábios, teria de esperar tempo demais. Mais tarde compreendi que isso não haveria de mudar nunca, que os homens nunca mudam e ninguém pode alterar isso, além de não valer a pena desperdiçar esforços com isso. Sim, é assim mesmo. Essa é a lei da natureza deles, Sônia. É assim mesmo. E agora sei, Sônia, que quem é forte de espírito e mente vai ter poder sobre eles. Todo aquele que arrisca muito é que tem razão aos olhos deles. Aquele que despreza a maioria das coisas será o legislador entre eles, e aquele que for mais atrevido de todos é ele que vai ter a maior razão. Então Sônia compreendia que aquela sombria crença se havia tornado fé e o código dele, né? Então um diálogo entre o Raskolnikov e a Sônia, né? E ele se abrindo para a Sônia. Só uma coisa é necessária, só se deve ousar, né? Então o argumento dele é esse, de que se você se projeta no mundo porque você ousa, porque você transgride e não respeita leis, códigos, né? Enfim. Eu queria ter a ousadia, eu a matei. Eu só queria ter a ousadia, Sônia. Essa foi a verdadeira causa disso. E aí a Sônia fala, né, que a Sônia é a única que representa os valores cristãos. O Senhor se afastou de Deus e Deus o feriu, o entregou ao demônio. Né? Uma interpretação cristã do que estava se passando com Raskolnikov. Né? Muito interessante, porque fecha, né? Fecha. E aí ele fala, né? Eu mesmo sei que eu era o demônio quando que era o demônio quando me conduzia. Então ele já tenta transferir a culpa aí pro demônio, não para ele. Ele abraça o cristianismo, mas de forma, né, para se eximir de culpa. Eu queria matar sem casuística, matar por minha própria causa, matar só para mim. Não queria mentir a respeito, nem para mim mesmo. Não foi para ajudar minha mãe que matei, isso é bobagem. Não matei para conquistar a riqueza e poder e me tornar um benfeitor da humanidade. Bobagem, eu simplesmente matei. Matei para mim mesmo, só para mim. Não era tanto o dinheiro que eu queria, mas algo mais. Sei de tudo isso agora, tente me entender. Talvez nunca mais tivesse cometido um assassinato. Queria descobrir algo mais. Era esse algo mais que me impelia. Queria descobrir então e rapidamente se eu era um piolho como todo
o homem, né, como todos os homens, se posso ultrapassar limites ou não, se ouso me abaixar para recolher ou não, se sou uma criatura indecisa ou se tenho o direito, né? O famoso direito ao crime, se eu tenho direito. Era isso, ele matou porque ele queria saber se ele era um homem que tinha o direito, se ele era um homem extraordinário, como Licurgo, como tantos líderes, né, assassinos, Napoleão, Hitler, Lenin, Stalin, enfim, né? Era isso, ele queria saber se ele poderia cometer o crime e sair ileso com relação à sua própria consciência, né? Se ele tinha essa capacidade de subverter a sua própria consciência, que infelizmente eu gostaria de dizer que é raro, mas eu não diria que esses homens são extraordinários na nossa sociedade. São bem comuns os homens que conseguem corromper sua consciência, talvez não no crime do assassinato, mas numa série de posturas éticas, ideológicas, pessoas que corrompem a própria consciência. Isso infelizmente é muito comum nos dias de hoje. Bom, eu gostaria então de finalizar a análise dessa obra com a leitura de um outro livro que eu aprecio muito, do C.S. Lewis, a chamada A Abolição do Homem. É um trecho que me remete muito à obra do Fyodor Dostoiévski, né, e que revela um pouco essa intenção de mostrar em personagens diferentes doutrinas ideológicas distintas e que entram em conflito, mas no final ninguém está defendendo nada, né? E vamos ver aqui o que C.S. Lewis, o que eu tiro dessa obra aqui da Abolição do Homem, de C.S. Lewis, a respeito dessa mesma crítica, né, das ideias modernas e contemporâneas. Então, abre aspas para C.S. Lewis. Isso que eu chamei de tal, por questão de conveniência, e que os outros podem chamar de lei natural, moralidade tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiras trivialidades, não é um de uma série de sistemas de valores possíveis. Repito, não é um de uma série de sistemas de valores possíveis. Trata-se da única fonte de todos os juízos de valor. Se ela for rejeitada, todos os valores terão sido rejeitados. Se qualquer desses valores for observado, ela também será observada. O esforço por refutá-la para erigir um novo sistema de valores no seu lugar é um contrassenso. Nunca houve e nunca haverá um juízo de valor radicalmente novo na história do mundo. O que hoje se constituem em novos sistemas, como eles costumam chamá-los agora, ideologias, não passam de fragmentos do próprio tal, arbitrariamente deslocados de seu contexto mais amplo e depois levados à loucura em seu isolamento, sendo que a sua validade continua ainda assim a ser devida ao tal e a ele somente. Ou seja, exatamente assim ele define as ideologias. São fragmentos deslocados e descontextualizados, deslocados e levados à loucura em seu isolamento, ou seja, ao radicalismo. Seja liberdade, seja igualdade, seja fraternidade. O que C.S. Lewis coloca aqui e Dostoiévski faz com maestria através de seus personagens é o isolamento desses fragmentos do que seria o todo, né? Uma visão de todo que mantinha em equilíbrio a sociedade, mantinha a sociedade relativamente equilibrada. E a partir do momento que a gente começa a romper, o problema que se instaura na sociedade é a ausência de parâmetros. E essa ausência de parâmetros abre margem para que se radicalizasse, cada um buscasse radicalizar sozinho um fragmento do que antes existia, né? Então, se você antes via o mundo como necessário defender a liberdade, você passava a radicalizar a liberdade, o outro radicalizar a igualdade e o outro radicalizar a fraternidade. Então, essas são as ideologias que, como bem sabemos, culminaram em regimes totalitários, mesmo na própria Rússia, tempos depois, a Rússia de Fyodor Dostoiévski. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição.
Agora, você pode assistir os nossos vídeos sobre o mesmo autor ou assunto em sequência. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.